ouvir a voz do Salvador. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos operadores de milagres? Ou melhor, são todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas, outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Nós morávamos em Anápolis, minha família, e resolvemos mudar para Candeias do Jamari, em Rondônia. Isso há uns 25 anos atrás, talvez mais até. Não, mais, quase 30. E eu fui procurar no mapa, eu era adolescente, fui procurar no mapa onde ficava Candeias do Jamari. Não encontrei, porque Candeias tinha acabado de se emancipar de Porto Velho. Eu encontrei Rio Candeias. Aí imaginei, pronto, vou morar na beira do rio, cobra, crocodilo, lagarto, essas coisas todas aí, dinossauro. E me rebelei contra os meus pais, contra Deus, contra tudo, né? Adolescente rebelde. Porque eu não queria sair de Anápolis. Anápolis é uma cidade legal, era uma cidade bacana, era uma cidade jovem, era uma cidade que tinha muita coisa para se fazer. E de repente eu vinha ser um ribeirinho, na beira de um rio. Não queria vir.
Já contei isso aqui algumas vezes. Viemos, moramos aqui durante 1 ano e meio mais ou menos e fomos para Camboriú. Nós fomos morar em Balneário Camboriú, e num bairro de Balneário Camboriú, numa periferia. E frequentamos então a igreja, fomos visitar a igreja presbiteriana. Ficava muito longe da nossa casa, nós tínhamos que pegar 2 ônibus, um para o centro e depois outro para Camboriú. São 2 cidades, né? Quem já foi sabe, é Balneário Camboriú e Camboriú. A igreja ficava em Camboriú e nós tínhamos que pegar 2 ônibus para chegar na igreja. A família grande, ficava caro e demorava muito para ir e para voltar. Mas nós só fomos de ônibus uma vez. Fomos visitar também a igreja batista, porque a minha família era de raiz batista e nós começamos a frequentar a igreja presbiteriana quando viemos aqui para Rondônia e moramos aquele 1 ano e meio em Candeias do Jamari, porque não tinha igreja batista, nem congregação, nada, então nós resolvemos frequentar uma igreja, e fomos para a igreja presbiteriana para não ficar sem frequentar a igreja. Quando chegamos em Camboriú, ou Balneário Camboriú, essa distância toda ficou muito complicado para a gente frequentar a igreja presbiteriana. E aí minha mãe falou bem assim, vamos voltar a frequentar a igreja batista, porque é um ônibus só. Era muito mais longe, mas era um ônibus só. E aí vai ser mais fácil. Só que teve um irmãozinho da igreja presbiteriana, um jovem. Ele devia ter na época uns 20 anos, mais ou menos. Que ele fez um compromisso com a gente. Ele falou bem assim, ó, todas as programações que tiver, que vocês quiserem ir, nós vamos buscar vocês. Nós vamos lá na casa de vocês buscar, trazer para a programação e depois nós vamos levar vocês de novo. E aquilo foi extremamente constrangedor, porque a gente sabia que estaria produzindo um peso sobre alguém, mas nós sabíamos que aquilo também era importante, porque nós queríamos frequentar a igreja, e nós aceitamos. E aquele jovem resolveu então sair da casa dele, e ele literalmente fazia esse caminho. A casa dele era uns 500 metros mais ou menos de distância da igreja. Ele passava na frente da igreja e ia mais 3 quilômetros totalmente fora do caminho dele para nos buscar e levar de volta para a programação, depois levava e trazia de novo. E isso demorou até nós conseguirmos alugar uma casa. E fizemos um acordo lá em casa, uma das primeiras reuniões familiares que a gente fez para decidir alguma coisa juntos. E o acordo era, olha, nós vamos procurar casa para alugar, mais perto da igreja. Então, vocês que querem ir para a igreja presbiteriana, procure casa lá perto da igreja presbiteriana. Que eu e seu pai queremos voltar para a igreja batista, nós vamos procurar casa perto da igreja batista. A que a gente encontrar primeiro, a gente aluga e vai. E nós então fomos bem pertinho da igreja presbiteriana e fomos morar lá. Mas esse irmão, ele marcou muito a nossa vida, porque ele era servo, jovem, servo. Hoje ele é vereador na cidade de Camboriú e serve a cidade. Presbítero na igreja e serve a igreja. Ele entendeu que o papel dele como crente era servir. Então, desde novo, ele servia com o que ele tinha de disposição, o que ele já tinha de possibilidade para servir. E esse texto aqui, ele diz um pouco a respeito disso. Ele está falando de dons, mas antes de falar de dom, ele está falando do privilégio de servir e de como isso pode ser utilizado para um fortalecimento da igreja, para a unidade da igreja. Para mim, essa expressão de unidade que o Paulo utiliza, que o apóstolo Paulo utiliza aqui nesse texto, é algo muito forte, que salta aos meus olhos mais do que a lição que ele está dando sobre dons. Mas a importância de utilizar os dons para promover unidade da igreja, para promover crescimento, para promover o bem-estar de outra pessoa, para que o fraco seja fortalecido, para que o forte se sinta bem em poder ajudar aquele que está fraco, ou que se sinta acolhido na possibilidade de, se um dia estiver fraco em alguma área, ser também acolhido. Eu estava falando com os adolescentes hoje de manhã, e dizendo assim, ninguém tem todos os dons. O Espírito Santo de Deus, Deus foi maravilhoso nesse sentido. Não existe uma pessoa que veio aqui na frente fazer pública a profissão de fé que recebeu todos os dons.
Isso porque Deus queria que nós fôssemos codependentes uns dos outros. Isso porque Deus queria que nós servíssemos e fôssemos servidos. Por isso que esse texto diz assim: irmãos, não sejam ignorantes a respeito dos dons. Eu quero que vocês não sejam ignorantes a respeito dos dons. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é assim: irmãos, olha só, vocês são uma igreja que todo mundo reconhece que tem muitos dons. Mas assim como ele acabou de dizer no capítulo 11, ele volta a dizer aqui como uma exortação, como quem diz assim: olha, vocês não estão sendo muito passíveis de elogio nessa área. Eles reuniam a Santa Ceia e cada um ia para um lado, ou cada um comia o máximo que podia e fazia a sua própria Santa Ceia e deixava os que estavam com necessidade passar necessidade. E aí o apóstolo Paulo fala: isso eu não vos louvo. E agora os grupinhos estavam se reunindo de acordo com o poder de cada um. Poder aquisitivo, poder político, poder de intelectualidade, e estavam se reunindo em grupos dentro da igreja, provocando uma divisão dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, vocês estão sendo ignorantes a respeito dos dons, e eu não quero que vocês sejam ignorantes assim não. Vocês precisam entender que ninguém recebe dom para ser melhor que o outro. Você recebe dom para servir o outro que está precisando. Ninguém recebe dom para ser melhor que o outro. Recebe dom para servir o outro que está precisando. E se você é membro do corpo de Cristo, se você faz parte da família de Cristo, se você está em Cristo, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, você recebeu pelo menos um dom. No mínimo um dom. E você precisa buscar saber qual é esse dom, para exercer, colocar em prática, porque tem gente precisando. Tem gente na igreja que precisa da aplicação do seu dom na vida dela, assim como você também precisa de ajuda. Por isso não existe esse negócio de desigrejado. Eu vou viver sozinho, porque eu me decepcionei na igreja, porque eu descobri que tem pessoas falsas na igreja, porque eu descobri que tem pessoas que fofocam na igreja, porque eu descobri que tem problemas na igreja, e aí eu vou sair da igreja. Duas coisas: primeiro, você não pode sair da igreja porque você é igreja. Obrigado, Viana. Você não pode sair da igreja porque você é igreja. Você vai no máximo sair da instituição, mas do corpo de Cristo não dá para sair. E segundo, você recebeu de Deus dom, que tem alguém precisando desse dom. Tem alguém precisando que você coloque em prática, para que produza crescimento, para que produza edificação no corpo de Cristo. Então, primeira coisa, não seja ignorante a respeito disso, irmão. Entenda que você é importante no reino de Deus. Independente de qual foi o dom que você recebeu, ele é importante, porque se não fosse importante, o Espírito Santo não teria dado a você. Talvez você olhe para uma outra pessoa que tem o dom, que tem uma habilidade, que está exercendo alguma função na igreja por causa do dom que recebeu, e você olha assim: puxa, eu queria ser como aquele. Mas não é para ser assim. O pensamento tem que ser: o que Deus quer de mim? Como Deus quer edificar a igreja através da minha vida? E aí você vai colocar em prática, não o que o outro irmão está colocando em prática, mas aquilo que Deus quer que você faça. Talvez pode ser até um dom parecido, ou o mesmo dom, mas o que importa é Deus, o que Deus deu para você. Qual é o dom? Qual é a habilidade? Qual é o talento? E como é que você pode colocar isso para crescimento do reino de Deus? Os irmãos estavam fazendo algo que estava envergonhando o reino de Deus. Corinto é conhecido como uma das igrejas mais capacitadas, mais habilitadas de dons, de talento, de possibilidades nessa época aqui. No entanto, é uma das igrejas mais confusas, mais atrapalhadas, mais pecadoras que a gente tem em toda a Bíblia. E aí o apóstolo Paulo no versículo 3, ele diz assim: gente, está meio confuso isso.
Eu não posso dizer que sou de Cristo e amaldiçoar Cristo, dizer anátema, que significa amaldiçoado, e dizer que Ele é Senhor ao mesmo tempo. Eu não posso, com uma atitude, dizer que Jesus é o meu Senhor, e com outra atitude dizer que eu amaldiçoo a Jesus. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente faz isso quando a gente fala mal do Senhor. E quando a gente fala mal da igreja do Senhor. Já viu aquele texto que diz assim: não toqueis no ungido do Senhor? Tem gente que usa esse texto para falar do pastor, né? Para proteger o pastor. Ou o pastor que fala isso para ser protegido, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Mas você é ungido do Senhor. E Deus não quer que ninguém toque em você. Lá no Antigo Testamento diz que você é como a menina dos olhos do Senhor. E Deus não quer que ninguém toque em você, porque você faz parte de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Mas às vezes nós mesmos usamos expressões ou posturas que acabam denegrindo a imagem da igreja. E a gente precisa tomar muito cuidado a respeito disso. Lá em Mateus 5 diz assim, ó: bem-aventurados sois quando mentindo vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Vocês são bem-aventurados. Quando o mundo falar mal da igreja, quando o mundo falar mal da gente, quando os políticos lá fora falar mal da igreja, tomarem atitudes contra a igreja, o sistema de ensino tomar atitude contra a igreja, nós somos bem-aventurados a respeito disso. Agora, o que não pode é nós tomarmos atitudes contra nós mesmos, nós ferirmos a nós mesmos, nós nos amaldiçoarmos uns aos outros. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Deus nos deu dons para servirmos uns aos outros. E aí, é preciso que a gente pare e pense assim, né? Você vai refletir aí durante essa semana, quem vai bater papo durante essa semana, pensa nessa pergunta: qual a diferença que faria para a igreja se você deixasse de exercer todos os dons e habilidades que Deus deu para você? Qual a diferença que faria? Por outro lado, qual a diferença que faria se você que não está usando os dons, as habilidades ou as possibilidades, colocasse em prática isso? Qual a diferença que faria para o reino de Deus? Para a igreja local? Para um irmão que está ao seu lado precisando de algum apoio, de alguma ajuda, de alguma exortação, de uma oração, de uma instrução, de um ensino? Todos nós temos a possibilidade de ajudar na caminhada cristã da igreja. Você faz parte da igreja. E aí ele começa a trabalhar isso, e ele vem tratando essas questões das diversidades, né? E ele diz assim no versículo de número 20, dê uma olhadinha lá. No versículo de número 20 ele diz assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E aí, gente, às vezes é difícil, porque para o meu pecado eu sempre tenho uma justificativa, né? Para minha atravessada no sinal vermelho, para quando eu estou sem usar cinto, para quando eu falo um palavrão, para quando eu sou grosseiro com meu filho, para quando eu trato alguém mal no comércio, minha funcionária ou meu patrão, quando eu uso de alguma coisa que eu sei que é pecado, a gente sempre tenta justificar. Mas para o próximo, a gente não consegue ter essa mesma atitude de misericórdia. Porque às vezes a gente esquece que nós somos membros uns dos outros. Porque às vezes a gente esquece que fazemos parte um do outro. Mas eu olhei para o outro e ele era tão diferente de mim. Aí o apóstolo Paulo está falando assim: tá, você é a orelha, ele é a boca. Você não pode dizer que a orelha não faz parte do corpo só porque não é boca. Você não pode dizer que o pé não faz parte do corpo só porque o pé não é mão e você é mão. E quem tem dom precisa tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa tem um dom de serviço, por exemplo.
e ele acha que a igreja está servindo pouco. Tem um dom de misericórdia, ele acha que a igreja está cuidando pouco dos venezuelanos, acha que a igreja está cuidando pouco de outras pessoas que estão precisando e precisava cuidar mais. Tem um dom de oração, a igreja sempre ora pouco para quem tem um dom de oração, porque é aquilo que pulsa no coração da pessoa, foi aquilo que Deus jogou no coração dela para ferver mesmo. Mas não é porque as outras pessoas não fazem aquilo que eu sou motivado pelo próprio Espírito Santo de Deus a fazer, que ela não faz parte do corpo. Faz parte do corpo. E erra. E peca, tanto quanto eu. Se eu tenho justificativas para o meu pecado, e misericórdia, graça com o meu pecado, eu tenho que ter essa mesma atitude com o pecado do meu irmão, com a debilidade do meu próximo, com a dificuldade dele. Porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. E para edificação nós precisamos nos cuidar. Como é que a gente tem se cuidado? Às vezes a gente quer que o próximo nem se intrometa na nossa vida, né? Não, a minha vida cuido eu. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso aqui é comigo, ninguém tem nada a ver com isso. Se nós somos parte um do outro, essa palavra já não cabe mais para nós. Nós temos liberdade de cuidar um do outro, de exortar um ao outro, de apoiar um ao outro, de ajudar um ao outro e de sermos ajudados também, em todas essas áreas. Então, nós precisamos ter essa visão de que somos membros uns dos outros, para que a gente não enfraqueça a igreja. A igreja de Corinto deveria ser uma igreja muito forte, porque ela tinha muitos dons, tinha pregadores de diversos tipos, as pessoas escolhiam, faziam partido. Lembra lá do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo dá atacada no povo de Corinto por conta disso. Fala, gente, não dá para vocês falarem, eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, outro eu sou de Cefas, outro eu sou de Cristo. Nós somos membros uns dos outros, ele está falando aqui, somos do mesmo corpo. Você, porque é pé, vai ficar querendo viver só com o pé? E aí ele vai trabalhar isso aqui e vai dizer bem assim, olha, não dá para a gente dizer que a igreja seria melhor se fosse toda ouvido, se fosse toda olho, né? Se todo mundo tivesse o mesmo dom, se todo mundo tivesse a mesma característica, se todo mundo fosse igualzinho, seria melhor. O Espírito Santo sabe o que faz. E o Espírito Santo te colocou nesse meio local, no corpo de Cristo, e nesse corpo de Cristo específico aqui, para você servir, nas características que Ele já te deu. Que o Espírito Santo vai trabalhar e vai promover na sua vida para você servir. E o Espírito Santo te colocou aqui para você ser servido pelos pecadores que estão ao seu redor, que fazem parte dos remidos por Cristo, que são chamados para viver a igreja do Senhor Jesus. Viver isso precisa ser um exercício de amor. E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar isso no capítulo 13, eu acho muito interessante, porque o capítulo 12 fala de dons, o capítulo 14 fala de dons, mas o capítulo 13 é dedicado ao dom do amor, de amar. É mais do que ter dom de ensino, é mais do que ter dom de profecia, de poder falar e proferir palavras de Deus e tocar os corações. É mais do que ter dom de cura ou dom sobrenatural, qualquer que seja. É você amar, você utilizar o seu dom em amor para crescimento do próximo, não para humilhar o outro, não para mostrar que você sabe mais ou que você tem melhores condições, mas para que o corpo seja promovido, para que a edificação de cada um produza um crescimento do todo. Ele vai terminando esse texto, ele diz lá no versículo 24, dê uma olhada aí. No meio do versículo ele diz assim: Deus coordenou o corpo,
Versículo 24. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E se a gente fizesse isso com o nosso irmão? Esse cara não merece nada, esse cara é um pecador, não faz nada, não se dedica. Ele precisa ser honrado, ele precisa ser apoiado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser exortado, ele precisa ser ensinado, ele precisa de oração. Nós precisamos cercá-lo para que ele cresça no corpo de Cristo, para que ele entenda que ele também é necessário e que ele precisa desse desenvolvimento. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Eu preciso ser cuidado, mas eu sei que você também precisa. E não é porque eu te conheço, é porque a Bíblia fala que você precisa ser cuidado. E aí a gente precisa aprender a cuidar um do outro, mas nós precisamos aprender a ser cuidado também. Uma das pessoas que mais cuidava na igreja lá em Camboriú, era uma irmã que ela tinha um estado social alto, e eles eram de um alto padrão assim do governo, ganhavam bem, tanto ela quanto ele, e teve uma investigação lá e bloquearam todos os bens dele, todas as contas e inclusive os recebimentos dela e dele, e eles ficaram sem dinheiro para pagar as contas do dia a dia, para comprar comida. E nós fomos visitar lá. Lembro que fui eu e outros 2 presbíteros, na época eu era jovenzinho, e nós fomos lá fazer uma visita para ela, e ela falou assim: estamos precisando sim. E eu achei aquilo interessantíssimo, porque aquela mulher, quase todo o final de semana, ela levava 2, 3 cestas básicas para a igreja. Quando tinha algum necessitado, ela sempre tinha disposição de ajudar, ela sempre estava no compartilhar de ajudar alguém, de pagar uma conta de energia, de pagar um remédio, de auxiliar alguém. Ela sempre estava disposta a ajudar. Mas quando ela precisou, ela soube dizer: eu preciso sim. E ficou feliz por poder partilhar que a igreja na qual ela cuidou de tantas pessoas agora estava cuidando dela e da família dela. Igreja é assim. Talvez eu possa cuidar numa área e precisar ser cuidado de outra área. Talvez eu possa cuidar de uma área hoje e amanhã necessitar ser cuidado dessa mesma área por outra pessoa. O apóstolo Paulo está trabalhando isso. Tem gente que recebeu o dom para isso, recebeu o dom para aquilo, recebeu o dom para aquilo outro. O importante é que nós entendamos que a utilização de cada dom é para crescimento do reino, da igreja. Nunca é para você ser melhor que alguém. Nunca é para que alguém seja menor que você. Nunca. E aí isso é maravilhoso, porque isso traz uma sensação de que Deus me conhece. Isso traz essa convicção de que eu não sou uma pessoa solta ao léu, de que eu tenho um propósito no corpo de Cristo, de que eu tenho uma função, de que eu não fui esquecido. Então, irmão, se você está no banco e acha que está tudo bem você ficar no banco, eu preciso te exortar e dizer que essa atitude está errada. Porque tem gente precisando ser abençoada pelo dom que Deus deu para você. E tem gente precisando exercer o dom para abençoar a sua vida. Para que o corpo cresça, produza, seja edificado. Quero, em nome de Jesus, que nós busquemos essa atitude de usar os dons para a glorificação de Deus, para reconhecimento de que Deus sabe o que faz. Ele não deu à toa, Ele não ofereceu à toa, Ele sabe o que faz. Ele não se perdeu quando Ele me deu esse dom, quando Ele te deu esse dom. Ele não estava equivocado.
Eu quero que a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está servindo com você na célula, no ministério, aqui na igreja, possa entender que ela é útil no reino de Deus. Não existe ninguém inútil no reino de Deus. Ninguém. Tem horas que você vai ver uma pessoa analfabeta abrir a Bíblia e fazer uma exposição que toca os corações, que transforma vidas. É possível você ver uma pessoa recém-batizada, que recém entrou na membresia, ser um instrumento fortíssimo na vida da igreja e abençoar muitas pessoas. É possível. Mas é possível também que tenha gente que negligencie o seu dom, que engavete o seu dom, que esqueça como é bom ser usado por Deus e deixe isso de lado. Espero que não seja com você. Espero que você saia daqui desejando ser um promotor de unidade na igreja. Ser aquele que olhe para esse texto e lembre desse texto como assim: eu quero ser isso. Eu quero ser instrumento para a unidade da igreja, para crescimento da igreja, para fortalecimento da igreja, para que a igreja seja um corpo bem feito, fortalecido. E eu vou fazer a minha parte. Vou dizer um negócio para vocês: Deus vai fazer a parte dele. Talvez um diácono não faça, talvez um irmão da célula não faça, mas a pergunta de Deus para você é: e você? Você está entendendo que você é importante no reino de Deus? Você está entendendo que Deus deu dons, talentos, habilidades, capacidades, possibilidade para você? Você está entendendo? Você consegue perceber que Deus está tratando na sua vida para que você possa ser instrumento de Deus tratar na vida de outras pessoas? Talvez você olhe uma pessoa fazendo pública profissão de fé, batismo aqui, e diga assim: será que o meu dia vai chegar? Essa palavra é uma exortação para você, é um desafio para você também. Você que ainda não se entendeu como membro, como parte do corpo de Cristo, você que ainda está meio perdidão assim: puxa, o que eu vou fazer? Se eu me tornar membro, o que eu vou ser? Você vai ser alguma coisa, Deus sabe o que você vai ser, você precisa buscar em Deus como é que você vai ser bênção no reino de Deus. Espero que você saia daqui desejando: eu quero ser membro da igreja, eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Tem problemas, tem dificuldades, tem hora que é sofrido. Cristo sofreu. Cristo foi para a cruz todo inchado, todo moído, cheio de hematomas, com seu corpo banhado em sangue. Mas lá, ele foi instrumento de salvação. Lá na cruz, daquele jeito, uma vergonha, praticamente nu. Para algumas linhas de teologia, nu, na cruz, totalmente envergonhado, humilhado. Diziam que ele era rei e colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, mas lá ele foi instrumento na vida de quem estava perto dele. E a pessoa que estava na cruz do lado olhou para ele e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E ele diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lá ele foi instrumento de salvação, mesmo humilhado. Talvez você pense assim: ah, mas eu fui tão humilhado em tal igreja, ou aqui na igreja, ou fui tão humilhado por tal irmão, ou fui tão humilhado por tal situação. Deus continua querendo te usar. Deus continua querendo promover vida no meio do seu povo, unidade e crescimento. Que Deus te abençoe, que você saia daqui desafiado a ser instrumento de Deus na vida das pessoas que estão ao seu redor, para a glória dele. Amém?
Shall